Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês que uma jogada política para tentar uma reeleição em 2022 vai prejudicar até mesmo o INSS. Me acompanhe até o final para eu poder explicar essa situação e não esquece de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais para poder ajudar as outras pessoas. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela sua participação, você que está assistindo esse vídeo. Quero agradecer a todos que são inscritos, agradecer também pela confiança no meu trabalho informativo e principalmente agradecer de coração a todos os comentários. Meu muito obrigado e fica o convite para você que ainda não é inscrito no canal, mas quer receber as informações, se inscreve agora e ativa o sininho das notificações para receber os vídeos. Eu estou falando aqui de algo que todo mundo ouviu falar, algumas pessoas não entenderam. Estou falando da suspensão de emendas secretas do governo que podem prejudicar o INSS. Eu vou explicar para vocês, depois que vocês deixarem aquele like, aquele joinha para ajudar na divulgação do vídeo. Acontece que, para tentar uma reeleição em 2022, o governo tenta fazer com que seja possível o Auxílio Brasil, pagando R$400. Então eles estão desesperados para conseguir esse dinheiro, porque em época de ano político não se pode remanejar o orçamento do Brasil. Então eles têm aí até o início de dezembro, se eu não me engano, até o dia 3, até o dia 6 de dezembro, é isso mesmo? Para poder, então, aprovar essa proposta de emenda da Constituição até o dia 6 de dezembro, para poder aprovar essa proposta de emenda da Constituição, que é a PEC dos precatórios, para conseguir dinheiro, portanto, para pagar ali os R$400 do Auxílio Brasil, que substitui o Bolsa Família. Acontece que existe uma verba que fica por conta do dirigente ali da Câmara dos Deputados, o presidente da Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara dos Deputados é o responsável por distribuir essa verba. Ele está distribuindo dinheiro entre os deputados? Não, não é assim que funciona. Ele distribui o dinheiro para emendas parlamentares, para projetos. Dessa maneira, aquele parlamentar, ele recebe o dinheiro se ele colaborar de acordo com aquilo que a ala governista quer, que é aprovar o projeto. Então, ele recebe verba a mais para gastar lá na sua cidade, no seu município. Dessa forma, alguns que não votam a favor são prejudicados. Então, nós somos prejudicados porque a verba não vem para o nosso município, não vem para o nosso estado, vai para aquele que ajudou o governo. O presidente Jair Bolsonaro disse para a imprensa que isso é uma mentira, que não existe emenda secreta do governo, não existe essas verbas secretas, porque o dinheiro está lá disponível, o valor total no Diário Oficial da União, exatamente, o valor total. Agora, o próprio presidente da Câmara dos Deputados proibiu que os parlamentares, os deputados, divulgassem para a imprensa o quanto receberam de verba parlamentar, ou seja, já está havendo uma censura ali. A imprensa procurou a agência Senado, a agência Câmara, né? A parte que, pela lei de transparência, teria que trazer as informações, e falou que o ofício, em no máximo 20 a 30 dias, vai receber a imprensa essas informações. É uma piada, né? Na realidade, estamos aqui passando por uma ditadura velada. Então, ao suspender essas emendas ao relator, ficaram ameaçados contratos sobre informações, sobre dados da Previdência Social, é o que diz o INSS. Eu vou explicar para você que já deixou aquele like, aquele joinha para ajudar na divulgação desse vídeo. A suspensão da execução de verbas ligadas às emendas do relator não atingem apenas as negociações do governo Jair Bolsonaro com o Congresso em busca de conseguir aprovar os projetos que levariam a uma reeleição em 2022. Em ofício enviado ao Ministério da Economia, o INSS apontou que pode deixar de cumprir contratos de ações estratégicas com a empresa pública que mantém toda a base de dados da Previdência Social. Ou seja, teria de deixar de manter contratos com a DataPrev. O que é a DataPrev?
A Dataprev é responsável por toda a folha de pagamento do INSS. A Dataprev é responsável pelo pente fino do INSS. A Dataprev é responsável por todas as informações de quem paga o INSS, de quem é registrado, recolhe INSS, de quem recebe aposentadoria, pensão, todos os benefícios do INSS passam pela Dataprev e, portanto, vai faltar dinheiro para a Dataprev. Esse impacto ocorre porque 350 milhões em verbas de emenda ao relator foram incorporadas ao orçamento do Instituto para cobrir despesas, né, necessárias com a contratação de serviços. Para você ver como é uma bagunça. Ao invés deles separarem o dinheiro da Previdência para a Previdência, o dinheiro da saúde para a saúde, o dinheiro da educação para a educação, o dinheiro da ciência para a ciência, nós vimos aí, por exemplo, que o Ministério da Economia pegou 600 milhões da ciência e dividiu aí, tirou da ciência. Que país é esse, né? Então, esse dinheiro ficou envolvido entre emendas parlamentares. A execução dessas emendas, chamadas aí de RP9, está suspensa desde o dia 5 de novembro de 2021, em decisão do STF, Supremo Tribunal Federal. A relatora da ação, no caso, a ministra Rosa Weber, defende que não existe transparência nos repasses de verbas, o que violaria os princípios constitucionais de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A decisão da ministra Rosa foi seguida por 7 dos 10 atuais ministros da Corte, apenas 2 votaram contra. O INSS disse para a imprensa, nessa reportagem, nessa matéria que eu estou trazendo para vocês, que não existe risco de interromper pagamentos do INSS ou atendimentos do INSS. Em outros ministérios, os recursos são aplicados principalmente em convênios e obras. Aqui no caso, para o INSS vinha como forma de dinheiro para poder pagar a empresa responsável por todas as informações do INSS. O INSS estimou ao Ministério da Economia que teve uma perda de 95,7 milhões de reais com a decisão do STF, pois já que havia proclamado a execução de uma série de despesas, o que trará grandes problemas nos trabalhos de encerramento do presente exercício orçamentário. Então, o que vai ter problema vai ser o orçamento. O presidente do INSS atual, José Carlos Oliveira, pediu à equipe do ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, urgência na análise e adoção de providências. Segundo ofícios assinados no último dia 9 de novembro de 2021 e obtidos por essa reportagem, haja visto os graves prejuízos que a suspensão em questão ocasionará ao INSS, é o que afirmou o atual presidente do INSS, o Oliveira. Em nota técnica, também enviada à Economia, o INSS disse que já pediu crédito suplementar, pediu dinheiro a mais para cumprir com os seus contratos e que a suspensão de emendas ao relator agrava as dificuldades de pagamento. Em geral, mais que apontar os impactos no cumprimento aí dos contratos, explicita a repercussão negativa da capacidade do INSS em cumprir o seu papel público de atender aos milhões de brasileiros aos quais o órgão presta serviços e que, em última instância, são também legítimos manentedores do regime geral de previdência geral da Previdência Social. Portanto, além da previdência privada do INSS, parte dos servidores públicos também estão agora no INSS e seriam prejudicados. O INSS apontou que pode deixar de pagar a Dataprev, empresa responsável pelo processamento das despesas com benefícios previdenciários e que gera aí o pagamento da clientela previdenciária. O INSS disse a pasta do Ministério da Economia para o ministro Guedes que cortará repasses de despesas do Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público
e de contratos com os Correios caso as verbas sigam bloqueadas. Nós já vimos a dificuldade, por exemplo, de enviar para as pessoas cartas do INSS falando que elas tiveram o benefício concedido e até mesmo o benefício negado. Também vimos a dificuldade dos Correios de localizar as pessoas, de enviar a convocação para revisões. Isso vai piorar. O INSS também vê dificuldades para remanejar recursos entre as suas ações orçamentárias para cumprir os gastos de unidades administrativas. Isso porque a decisão do STF impediria que o regime geral, o orçamento 2021, o senador Márcio Bittar, do PSL, do Acre, assinasse essa transferência de verbas. Em nota enviada para a imprensa, o INSS adotou tom diferente daquele apresentado ao ministro. Disse que a dificuldade financeira do Instituto não tem relação com o que acontece lá no STF, com a decisão do STF. O INSS apontou que precisa de 300 milhões para fechar o orçamento até o fim do ano de 2021. O recurso financeiro para garantir a manutenção de todas as atividades do INSS já está sendo buscado e negociado com os entes responsáveis. O caso aí, Secretaria do Orçamento Federal. Isso deve ser acertado na próxima reunião com a Junta de Execução Orçamentária, é o que afirma o INSS em nota para a imprensa. O órgão também afirmou que jamais deixou de atender ao público ou suspender serviços. Não há motivo algum para que isso aconteça agora. Essa emenda, a RP9, tem sido aí manejadas, por governistas como apoio do Palácio do Planalto às vésperas de votações importantes para o Executivo. Ou seja, na hora de fazer as leis, eles querem ajuda. Em 2020, cerca de 20 bilhões de reais foram reservados para os gastos que são indicados aí pelo relator geral do orçamento após as negociações políticas. O valor em 2021 é 16,8 bilhões de reais, sendo 9,31 bilhões foram empenhados até a decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas aí nas costuras do orçamento, uma parte dos recursos acaba sendo aplicada para gastos ordinários do órgão ou ações que não atendem interesse específico de um parlamentar. Em 2020, por exemplo, a Fiocruz recebeu 260 milhões das entidades do relator para ações de combate à Covid-19. O INSS já empenhou 316 milhões das verbas autorizadas de emenda do relator e pagou 245 milhões, ou seja, o INSS ainda tem crédito que deseja usar para fechar as contas do ano de 2021. Questionado sobre a suspensão desse dinheiro das emendas e o alerta do INSS, o Ministério da Economia disse para a imprensa ainda que depende de uma decisão final do STF para se manifestar sobre os seus potenciais impactos. A decisão do Supremo Tribunal Federal referendou-se aí a uma liminar, decisão provisória. O mérito da ação contra as emendas do relator ainda não foi analisado pela Corte. O acordo com técnicos do Legislativo, que é quem fazem as leis, no Brasil, o Congresso poderia remanejar os recursos hoje, estão reservados para emendas do relator, assim a verba não ficaria parada. A estratégia em discussão com o Congresso após a decisão da Justiça é destinar esse dinheiro a uma outra classificação dentro do orçamento, que é todo o dinheiro disponível no Brasil, para a chamada RP2, que é o Código de Despesas do Governo, ou seja, eles vão manipular o dinheiro para que possam usar. O vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, avaliou que em um primeiro momento a suspensão não fortaleceria o governo. Como a RP9,
que é o código da emenda do relator, está suspenso, ele vai ficar no vácuo. Agora, se acabar com a RP9, aí vai tudo para a RP2, Código de Despesa Discriminatório do Governo, e fortalece aí o governo. É o que informa, portanto, o vice-presidente da Câmara dos Deputados. Ao ser transferido para o Código de Despesas Discriminatórias, a verba de emendas entra na mesma contabilidade que gastos para funcionamento da máquina pública. Com isso, nem sequer será tomado público aí o valor negociado com os parlamentares. Mais uma vez, eles vão esconder o quanto os parlamentares vão morder para levar ali nas suas emendas, né, nos seus projetos apresentados. O diretor executivo do Instituto Fiscal Independente, Felipe Salto, afirmou que a decisão pode acabar dando menos transparência às negociações das emendas. Hoje a gente não sabe que parlamentar originou aquela emenda, quando foi liberado. A gente não sabe. O que vai acontecer é que o Congresso, transformando essas verbas em verba como sendo dinheiro do governo, vai ficar ainda pior. Eles vão usar esse dinheiro e nós não vamos saber o quanto recebeu cada deputado para poder aprovar algo do lado ali do governo. E o pior de tudo, nós vamos ser prejudicados porque aquele deputado que não fez o que o governo quis não vai receber a verba, consequentemente não vai levar a verba para a sociedade, para o seu estado. As coisas vão ficar ainda piores. Fiquem tranquilos, segundo informações, apesar de não cumprir os contratos por falta de dinheiro, não vai prejudicar o movimento dentro do INSS, esse movimento que você vê, você que recebe dinheiro do INSS, e também os serviços aí prestados à população brasileira, que já são péssimos, que são uma porcaria. São 2 milhões de pessoas na fila há anos. Essa fila não diminui e não existe uma ação concreta para isso. Na realidade, o que teria que ser feito é contratação de pessoal para o INSS. Então, suspender emendas ao relator ameaça contratos sobre dados da Previdência Social, é o que disse o INSS. O INSS foi procurado pela imprensa e desmentiu. Disse que não tem nenhum problema. Então, portanto, uma cortina de fumaça sempre apresentada aqui. Para você ver que uma manobra política pode prejudicar quem está lá do outro lado, a população brasileira que depende dos recursos da Previdência Social, e isso não é divulgado de forma correta. A população nem fica sabendo dessas maracutaias. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo, então, portanto, não tem problema, pode ficar tranquilo, o salário do INSS é garantido. A dívida vai ser lá do INSS com os setores que prestam serviços para o INSS, eles que se virem, né? Forte abraço a todos, que Deus abençoe as pessoas que acompanham aqui os vídeos do canal para saber o que está acontecendo no Brasil hoje. Não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho das notificações, daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo. Forte abraço, até o próximo vídeo.